Aflito e triste coração, Deus cuidará de ti. Tens nos seus braços proteção, Deus cuidará de ti. Chegamos ao episódio 50 do X da Coisa. E para marcar esse momento, escolhemos um tema que precisa ser falado com coragem, empatia e responsabilidade: depressão. É só preguiça? Falta de Deus? Drama? Quantas vezes você já ouviu essas frases? Pois é, no Brasil, mais de 11% da população sofre com a depressão, segundo a Organização Mundial da Saúde. E somos o país mais ansioso do mundo. Ainda assim, o preconceito e a desinformação continuam adoecendo e isolando muita gente. Da redação do X da Coisa, eu sou Liliane Ravani e o nosso papo de hoje é com a psicóloga Sandra Mara sobre depressão. Quais são os sinais mais graves da depressão? Como diferenciar uma fase difícil de um problema real? Existe cura ou prevenção? O que dizem os estudos sobre as redes sociais e adolescentes? E qual o papel da igreja, da fé, da empresa e da ciência? O episódio 50 de O X da Coisa é para você que já passou por isso, conhece alguém que sofre ou quer aprender a acolher com mais empatia. Coloca o fone, respira fundo e vem com a gente nessa conversa que pode curar vidas. Bem-vinda, é um privilégio recebê-la em nosso podcast O X da Coisa, principalmente nesse momento comemorativo, 50 episódios. Quem é Sandra Mara? Eu sou Sandra Mara de Souza, sou psicóloga clínica, sou neuropsicóloga com bastante anos de atuação na prática clínica, sou especialista em terapia familiar e terapia de casal. Sandra, diz pra gente quais são os sintomas mais alarmantes da depressão que as pessoas devem observar. Então, os sintomas mais alarmantes da depressão são aqueles que indicam quadros de maior gravidade. E quando pensamos em sintomas alarmantes, são aqueles que exigem uma atenção imediata, porque são os que envolvem o risco à vida. É uma deterioração significativa do funcionamento diário. Isso envolve um sofrimento intenso das pessoas, em alguns casos uma ideação suicida. O que é ideação suicida? São os pensamentos frequentes sobre morte ou o desejo de morrer. Alguns são planos concretos ou tentativas de suicídio, alguns já estão na fase de planejar o final da vida. E algumas frases são muito frequentes. Quem está num quadro alarmante de depressão, como seria melhor que eu não estivesse aqui, eu acho que vocês ficariam melhor sem mim, eu já fiz tudo que podia fazer na vida, não há nada mais que eu possa contribuir, eu me sinto um peso para as pessoas e por aí vai. Também há um isolamento extremo, as pessoas começam a se afastar dos familiares, dos amigos, deixam de fazer atividades prazerosas e evitam de qualquer tipo de contato, mesmo os mais básicos. Também há um quadro de desesperança intensa. É um sentimento profundo de que nada vai melhorar, que vem acompanhado de uma negação, de uma visão muito negativa de si mesmo e acerca do futuro. Também outro quadro que precisa ser observado são as alterações severas do sono e do apetite. Então, insônia persistente ou
dormir excessivamente ou não dormir nada, perda de apetite, ou aumento de apetite, ou alimentação compulsiva. Então, distúrbio ou para mais ou para menos são alterações que devem ser observadas. Também há um quadro de uma fadiga extrema, às vezes acompanhado de uma lentidão psicomotora. Então, é uma sensação de falta de energia, de exaustão física e mental o tempo todo. Às vezes, os movimentos e até a fala ficam lentificados, como se tudo tivesse em câmera lenta. Nesse quadro também aparece a dificuldade grave de concentração e também a dificuldade na tomada de decisão, incapacidade de focar em tarefas simples, esquecimentos frequentes e sensação de confusão. E outro quadro interessante a ser notado é a autonegligência. Então, algumas pessoas nesse quadro grave de depressão têm um descuido com a higiene pessoal, com a alimentação, com a segurança, com cuidados básicos, não querem mais ir a médico, não vão ao dentista, deixam de tomar banho, deixam de se cuidar, qualquer roupa serve, não quer sair mais de casa. Então é um quadro de autonegligência, de alguém que não se percebe mais, que não cuida de si mesmo. Então esses são os principais sintomas de alguém que possa estar enfrentando uma depressão severa. Então esses sintomas são os mais alarmantes que a família precisa observar. Muitos dizem que a depressão é falta de Deus ou preguiça. Como você desmonta esses mitos? Essa é uma pergunta extremamente importante, porque dizer que depressão é falta de Deus ou preguiça, para mim, é quase o limite da crueldade. Porque essas crenças equivocadas sobre a depressão, elas acabam ocasionando um sofrimento ainda maior, trazem culpa, trazem vergonha para quem já enfrenta uma doença muito cruel. A depressão é uma doença multifatorial, com causas biológicas, causas psicológicas, causas sociais. Ela não tem relação direta com o nível de fé ou espiritualidade de cada pessoa. Mesmo pessoas que se sentem muito conectadas com Deus, líderes religiosos, padres, pastores, pessoas de oração constante podem adoecer de depressão. Assim como um cristão comum pode ter diabetes, pode ter hipertensão, pode ter câncer, qualquer um pode ter depressão. É importante lembrar que a fé pode ser um apoio poderoso na recuperação. Eu estou falando de fé, não estou falando de religião. A fé é um apoio poderoso, mas ela não substitui o tratamento médico e o tratamento psicológico. A espiritualidade saudável, ela vai nos ajudar e vai dar sentido à vida, vai trazer consolo, força, mas isso não torna uma pessoa imune ao sofrimento emocional. Para quem é cristão, a Bíblia tem vários exemplos de homens de Deus como Jó, como Davi, como Elias, que tiveram depressão. Elias pediu para morrer. Então a fé não é incompatível com a dor psíquica. O que falta não é Deus. O que falta às vezes é acolhimento, é compreensão e é um tratamento, e falta às vezes um tratamento adequado. Mas ninguém fica doente porque é um castigo de Deus ou porque eu estou afastada de Deus. Não, doença é doença como qualquer outra. Sandra, nós sabemos que os casos de depressão e ansiedade entre adolescentes têm aumentado drasticamente. Quais são os sinais específicos nessa faixa etária e como os pais podem diferenciar uma fase difícil de um problema real? Você tocou agora em um ponto fundamental, que é a saúde mental dos adolescentes, e que está cada vez mais desafiadora. Muitos sinais de sofrimento psíquico, por vezes, são confundidos com drama, com rebeldia, ou acha-se que é comum na fase de adolescência.
Isso pode atrasar o cuidado, pode agravar quadros sérios de depressão e de ansiedade. Também é importante observarmos que muitas vezes os sintomas não aparecem da mesma forma que aparecem para os adultos. Muitas vezes, ao invés de expressarem tristeza clara, os adolescentes podem demonstrar uma irritabilidade constante, com quadros de explosão de raiva, de agressividade, de intolerância. Também adolescentes demonstram claramente em quadros de depressão um isolamento social maior. Eles passam a evitar os amigos, passam a evitar a família. E hoje, com a internet, com as redes sociais, o isolamento em cada quarto, o quarto dos adolescentes virou o mundo de cada um, e isso tornou-se muito perigoso. Também um sinal importante num quadro depressivo para o adolescente é a queda no desempenho escolar. Isso pode vir em forma de notas baixas, falta de atenção, recusa de ir à escola, fazer trabalhos rapidamente, não ter motivação para estudar. Também uma mudança significativa no quadro de sono, ou dormir muito ou não dormir. Alterações do apetite, comer muito ou comer quase nada. Também é comum, num quadro depressivo para o adolescente, a baixa autoestima. E aí frases como: eu sou um fracasso, ninguém gosta de mim, eu não sirvo para nada, eu não consigo aprender, eu não sei me relacionar. Também muito comuns são os quadros de autolesões, cortes, arranhões ou machucados em lugar escondido do corpo. É bom lembrar que a automutilação é uma tentativa de aliviar o sofrimento. Na depressão, que provoca o sofrimento psíquico, a gente não consegue provar num exame de imagem que a pessoa está deprimida. Então é uma dor subjetiva, e na tentativa de presentificar essa dor, então a automutilação, porque quando um adolescente se automutila, ele desloca a dor para aquele momento, e aí ele consegue de alguma maneira um alívio. Também é comum num quadro depressivo na adolescente o uso de álcool, de cigarro, de droga, que isso é usado como uma válvula de escape de todo o sofrimento que ele está sentindo. E também preocupações excessivas, uma ansiedade muito grande, medos que são irracionais, crises de pânico ou sintoma físico como dor de cabeça, falta de ar, taquicardia, sem causa médica. Isso é causado por um sofrimento emocional importante. Alguns estudos associam o uso excessivo de redes sociais ao aumento da depressão. Como você avalia essa relação? E qual seria o limite saudável, em sua opinião? Sim, o uso excessivo das redes sociais e o aumento da depressão é uma questão muito atual e muito relevante. Diversos estudos apontam uma associação entre o uso excessivo das redes sociais e o aumento nos sintomas da depressão, como a ansiedade, a insatisfação com a vida, especialmente entre os adolescentes e jovens. Mas é importante entender essa relação como uma nuance. Não é o uso em si que causa depressão, e sim o tipo de uso, a intensidade e o impacto desse uso na vida de cada um. Então há um efeito negativo muito comum no uso excessivo das redes sociais, por exemplo, que se refere às comparações sociais constantes. Na internet, nas redes sociais, as vidas são perfeitas, as pessoas são bonitas, estão em lugares lindos, e isso pode gerar um sentimento de inferioridade, uma inadequação, uma baixa estima, porque muitos ficam se comparando com aquilo que eles veem na vida na rede social e a sua vida real. Muitos também buscam uma validação externa,
E alguns adolescentes estão medindo a sua autoestima pelo número de curtida que ele tem num post, por exemplo. Então, a dependência de curtidas e de comentários, aquilo que ele postou, pode afetar o valor próprio e criar uma ansiedade por aprovação. Outro fator importante que precisamos pensar é o cyberbullying, ou seja, a exclusão virtual. Ataques online, exclusão de grupos que têm impactado de forma intensa a vida dos adolescentes. Também o uso excessivo tem privado os adolescentes do sono e tem aumentado a ansiedade. 65% dos casos de depressão começam com ansiedade. Então, o uso noturno afeta o sono e a hiperestimulação constante acomete o sistema nervoso, causa uma desregulação. E aí tem-se também uma sensação de vazio e de perda de tempo. Muitos adolescentes relatam que ao sair das redes sociais têm a sensação de que desperdiçaram um tempo da sua vida e não viveram aquilo que traz na realidade, que traz a realidade. Então, precisamos tomar cuidado para que um limite saudável seja estabelecido no uso das redes sociais. Além de terapia e medicamentos, quais práticas, como exercícios e alimentação, têm comprovação científica para auxiliar no tratamento da depressão? Com certeza, o tratamento vai muito além da terapia e medicamentos. Essa é uma excelente pergunta e muito relevante para quem busca uma abordagem integral baseada em evidências no tratamento da depressão. De fato, terapia e medicação são os pilares principais, mas várias práticas complementares têm comprovação científica como auxiliares eficazes no tratamento da depressão. A atividade física regular tem uma evidência muito forte. O exercício físico aumenta a produção de serotonina, dopamina, endorfinas, que são neurotransmissores relacionados ao bem-estar. Estudos mostram que 30 minutos de atividade moderada, como por exemplo uma caminhada rápida de 3 a 5 vezes por semana, pode ter um efeito comparado ao antidepressivo leve em caso de depressão leve e moderada. Então, as melhores práticas são caminhadas ao ar livre, dança, musculação, yoga, pilates, meditação, tomar sol, um bom contato com a natureza, esse é um poderoso auxiliar no tratamento da depressão. Muitas pessoas adoecem no trabalho, mas têm medo de falar sobre depressão por receio de demissão. Como as empresas podem criar ambientes mentalmente saudáveis? A depressão no trabalho, você tocou em um tema crucial, porque de fato o sofrimento psíquico no ambiente de trabalho é uma realidade crescente. E o medo de falar sobre a depressão ainda é muito grande, por estigma, por receio de demissão e às vezes até por julgamento. Então as empresas precisam ter ações mais eficazes, com boa prática para a saúde ocupacional. Nós precisamos normalizar a fala sobre depressão, a fala sobre saúde mental. Naturalizar essa fala com muita empatia, com muito respeito e sem nenhum tabu. As empresas também podem e devem treinar lideranças para reconhecer os sinais de sofrimento emocional e para lidar com isso com muita sensibilidade. Nós precisamos combater frases do tipo: isso é frescura, problemas pessoais ficam em casa, não tem motivo para estar assim. Essas são frases doloridas para quem está sofrendo. Então, com certeza, as empresas podem criar um ambiente de mais empatia, falar sobre o assunto, ouvir os funcionários, porque isso é bom para todos. Em sua opinião, qual o papel da igreja no tratamento da depressão?
A igreja pode ter um papel muito importante e positivo no tratamento da depressão, desde que atue com acolhimento, com informação e responsabilidade. Mas ela não substitui o acompanhamento médico ou psicológico. Ela pode completar esse cuidado de maneira significativa. A igreja precisa ajudar as pessoas a olharem para o outro sem julgar. Às vezes eu penso que a igreja, que deveria ser o lugar onde mais se acolhe, por vezes se torna o lugar onde mais se julga. Então esse acolhimento com empatia, com escuta, com apoio prático e não com julgamento pode ajudar muito. Oferecer um suporte espiritual equilibrado. A fé pode ser um poderoso recurso na recuperação, porque ela ajuda a dar sentido ao sofrimento, ela fortalece em momentos de esperança. A igreja também fornece e cria uma rede de apoio importante. A igreja que estimula as práticas como oração, como a meditação, música, comunhão, que ajudam a promover a paz interior. Mas é essencial entender que oração e fé caminham junto com a medicina e a psicologia, e uma não substitui a outra, não estão no lugar uma da outra. A fé e a ciência são linhas paralelas que caminham junto, nunca se juntam, e uma não atrapalha a outra. Então esse papel da igreja, até em ajudar as pessoas a reconhecerem que precisam de ajuda médica, isso é um papel fundamental e que pode ajudar bastante na prevenção e na cura das doenças emocionais. Sandra, diz pra gente, existe forma de prevenir a depressão? Ou fatores genéticos e traumas sempre terão mais peso? O que cada um pode fazer para reduzir os riscos? E há cuidados importantes que cada um de nós pode ter, que comprovadamente ajudam a prevenir a depressão, como, por exemplo, cuidar do sono. Dormir de 7 a 9 horas por noite em horários regulares é importante. Evitar telas antes de dormir, criar um ambiente tranquilo. O sono regula o humor e o sono previne o esgotamento emocional. Também a prática de atividade física regular. Então, pedalar, dançar, nadar, fazer exercícios físicos, movimentos, os movimentos liberam substâncias que melhoram o nosso quadro de bem-estar. Então, o exercício é um antidepressivo natural muito eficaz. Também alimentar-se de forma equilibrada. Nós devemos optar por uma alimentação natural, frutas, vegetais, grãos, peixes, evitar excesso de açúcar, frituras, alimentos ultraprocessados. Uma boa alimentação nutre o nosso cérebro. Também é muito importante cultivar vínculos e conexões reais. Ter com quem contar protege a nossa saúde emocional. Então precisamos investir fortemente na nossa rede de apoio. Investir em amizades, comunidades, espiritualidade, investir em grupo de apoio, porque a solidão também é um dos maiores fatores de risco para a depressão. E podemos aprender a lidar com as nossas emoções mais difíceis. Entre elas, praticar uma respiração consciente, praticar a meditação, às vezes a escrita terapêutica, fazer terapia, buscar autoconhecimento, para que possamos expressar os nossos sentimentos com segurança, porque reprimir emoções pode levar ao adoecimento. Então deve fazer parte do nosso orçamento. Uma parte do nosso orçamento deve contemplar o cuidado com a nossa saúde mental. Isso é importantíssimo. Sim, existe uma forma de prevenir depressão. Essa é uma pergunta excelente e é uma pergunta importante do ponto de vista psicoeducativo e preventivo.
É possível prevenir em muitos casos, mesmo quando existem fatores genéticos ou históricos de traumas na vida da pessoa. Esses fatores aumentam a vulnerabilidade, mas não determinam o destino emocional desta pessoa. A genética pode tornar uma pessoa mais suscetível a desenvolver depressão, especialmente em situação de estresse. Os traumas, especialmente os traumas adquiridos na infância, também elevam o risco. Mas a ciência mostra que o estilo de vida, a rede de apoio, habilidades emocionais, cuidados psicológicos podem modular essa vulnerabilidade e até prevenir episódios depressivos. Sandra pergunta que não quer calar. Existe cura para a depressão? Esta é uma boa pergunta com uma resposta muito boa que eu gosto de dar. Sim, existe cura para a depressão em muitos casos, especialmente quando o diagnóstico é feito precocemente e o tratamento é conduzido de uma forma adequada e individualizada. No entanto, é muito importante entender o que significa cura na depressão, porque esse conceito pode variar entre a remissão total dos sintomas, ou seja, a pessoa deixa de apresentar sintomas depressivos como tristeza profunda, perda de interesse, fadiga, pensamentos negativos, por um longo período, retoma sua funcionalidade e qualidade de vida. Esse é um cenário mais desejado e bastante alcançável com um acompanhamento correto. Há também cura traduzida no controle eficaz a longo prazo. Em alguns casos, especialmente quando a depressão é recorrente ou crônica, fala-se mais em tratamento de manutenção. A pessoa vive bem, vive com estabilidade emocional, mesmo que continue com cuidados contínuos, terapia, medicação e estilo de vida saudável. Vamos pensar numa pessoa que é hipertensa. Ela vai ao cardiologista regularmente, toma o remédio diariamente sob prescrição médica e ela vive sem sintomas e vive bem, mesmo tendo que usar alguma medicação. Esse é um outro conceito de cura. A depressão pode voltar? Sim, infelizmente. Cerca de 50% das pessoas que tiveram um episódio de depressão pode ter outro, mas cada novo episódio é mais evitável quando a gente aprende a identificar os sinais precoces e cuidar da saúde mental de forma preventiva. Então é importante conhecer o assunto, é importante falar sobre o assunto, é importante tratar e é importante ter um acompanhamento adequado. Sandra Mara, muitíssimo obrigada. Foi uma verdadeira aula. Um privilégio. Volte. Muito obrigada pela oportunidade de participar. Falar sobre depressão é sempre muito importante e é uma prática clínica que eu gosto muito sempre que tenho a oportunidade de compartilhar conhecimento e de ajudar as pessoas a se cuidarem. Isso me faz muito feliz. E parabéns pela abordagem do tema e muito obrigada pela oportunidade que me deu de participar deste encontro. Muito obrigada. Neste episódio comemorativo com a psicóloga Sandra Mara, entendemos que a depressão não é fraqueza nem falta de fé. É uma doença real, com causas profundas e soluções possíveis. Reconhecer os sinais é um ato de coragem, falar sobre isso, um ato de amor. Chegar até aqui é motivo de comemoração. São 50 episódios falando de fé, saúde, educação, cultura, política e tudo o que importa. E nada disso seria possível sem você do outro lado. E para comemorar esse marco, lançamos um desafio especial. Compartilhe esse episódio nos seus stories, marque o X da coisa. Os 5 primeiros vão ganhar um brinde exclusivo do podcast como forma de agradecer por caminhar com a gente até aqui.
Vamos espalhar essa mensagem, vamos cuidar uns dos outros, vamos juntos até o episódio 100. Nos vemos no próximo episódio. Até sábado. Cuide de você e de quem está ao seu lado. Tchau, tchau. Aflito e triste coração, Deus cuidará de ti. Tens nos seus braços proteção, Deus cuidará de ti.